Boa noite a todos. O Sem Jeito chegou aqui, gente. Quando o Felipe me chamou, a mim e a minha amiga Rosângela, até para a gente fazer uma palestra juntas, aí eu perguntei: Felipe, é uma palestra ou um depoimento? Aí ele falou assim: palestra e depoimento. Porque o que ele me pediu para falar é sobre adoção, tanto a mim quanto a Rosângela. Porque tanto eu quanto a Rosângela temos filhos do coração. E aí eu não me sinto uma palestrante. Eu me coloco mais na situação de uma expositora, onde eu vou colocar um pouquinho do que eu vi aqui no Evangelho, do que eu vejo nos jornais e um pouco da minha vivência. Esse é um tema. E aí a Marise perguntou se eu poderia falar sobre um outro tema que também faz parte da minha vida, que são as famílias com animais. São, para mim, temas muito delicados, porque tanto adoção de crianças, diferente de adoção de animais, né, eles mexem muito com a minha vida e está comigo já há muitos anos. Aí eu vim, na semana passada, assistir a palestra da Rosângela, porque nós nos conhecemos há muitos anos. Inclusive, quando aconteceu a adoção na vida dela, eu fui uma parte muito atuante, porque quando o Dudu chegou, era comigo que ele ficava para poder trabalhar. Porque ele chegou no sábado e ela tinha que trabalhar na segunda e não tinha quem ficasse com ele. Então, ele também fez muito parte da minha vida, esse processo dela, e ela sabe disso. E foi muito bom para mim e para minha filha, que na época tinha 5 anos, até para ela entender mais a situação dela, né, de como funciona esse processo dentro de uma família. Eu não gosto muito de ficar lendo assim quando eu estou falando, não, porque eu acho que às vezes leitura dá sono, então eu vou ler pouca coisa. Né? Às vezes a gente vem, a pessoa começa a ler e começa a dar um sono, então eu gosto mais de falar. Eu já sempre gostei de falar, também tem isso. Né? Então, vamos primeiro entender a palavra adotar. Pelo nosso Aurelião, né? Porque eu ainda tenho um Aurelião em casa, embora eu use muito a internet, eu peguei o Aurelião. Tem algum celular tocando. Adotar, atribuir a um filho ou de outrem os direitos e o tratamento afetivo de filho próprio. Isso seria uma adoção de uma pessoa, né? E também tem adotar, que é optar ou decidir ser por, escolher. No caso, isso eu já vejo mais como os animais, que embora eu ame meus animais, e quem tem animal, normalmente as pessoas que convivem comigo também é assim, eles fazem parte da nossa família, a gente chama de filho, a gente ama loucamente, mas é diferente de filho, né? A gente sabe que os amores são diferentes, mas são amores. Então, segundo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, na página 177, tem um item muito interessante, que fala assim: parentesco corporal e parentesco espiritual. 2 espécies de famílias, as famílias por laços corporais e a por laços espirituais. Então, esse pedacinho eu gostaria de ler. Não estranha a capa do Evangelho, é o mesmo Evangelho, só que com palavras mais atuais, porque em 1857, 1860, quando eles foram escritos, né, a linguagem era mais rebuscada, diferente da de hoje. Esse aqui é uma edição nova, que vende somente na Saraiva, é o mesmo Evangelho, mas com palavras mais atuais, o que me ajudou muito, porque durante muito tempo eu tinha que estudar o Evangelho com o dicionário do lado, né, que tem palavras que a gente não entende, né, e tem que pegar o dicionário para ler. Aqui facilita um pouco, é o mesmo Evangelho. Então, quem quiser, na Saraiva vende, e é R$19, R$20. Então, aqui diz, no item 8, os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho, eles apenas lhes fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Bom, então a gente sabe
que a carne reproduz carne, o espírito não reproduz espíritozinhos, né, gente? A gente sabe que isso é função de Deus, né? Ele que é o ser da criação. Então, a partir do momento que a gente consegue interiorizar isso, fica mais fácil a gente poder pensar numa adoção. Mas aí o que acontece? A gente sabe o seguinte, que a adoção em si, né, tem todo um processo de você querer, de você ficar. Mas existem muitos casos de adoção, como o meu, como da Rosângela, como pessoas à nossa volta, minha e dela, próximas a gente também, que viveram essa situação. E somos muito felizes. E é até estranho, pelo menos para mim, acredito que para ela, a gente falar disso como adoção. Porque, assim, para quem é mãe, e não digo a mãe que pare, né? Porque se o sentimento de mãe fosse inerente ao ato de gerar e parir, não iam ter tanto órfãos por aí, né? Então, para mim, mãe sempre foi muito mais do que isso, né? Então, é estranho para a gente falar de adoção, quando as pessoas olham assim para a gente, ai, quando sabem, né? Porque é uma coisa que hoje em dia eu já não comento mais. Eu comentava mais quando chegava, as pessoas te conheciam. Você chegava com um bebê, é seu filho? Aí você falava. Mas aí depois cresce, as pessoas começam a acostumar e muda de escola, então já vê como seu filho. Então é uma coisa que as pessoas não sabem. E para a gente não faz a menor diferença. A gente não lembra no nosso dia a dia que não veio da nossa barriga. Quer dizer, isso em casos que você tem uma adoção bem sucedida. De pai, ou de casais do mesmo sexo, né, ou heterossexuais, ou uma pessoa solteira. Por quê? A gente vê milhares de casos de adoção que dão errado. Né? Aí a gente pergunta, mas por quê? Outro dia eu estava vendo um programa na televisão, aí eu fiquei olhando, aí falei, pena que não dá para ligar na hora e falar com o desembargador. Para mim, o que ele falou, né, assim, como vivente da situação, eu falei, gente, eu acho que ele está um pouco equivocado, e, enfim, é a visão dele, né, e a visão externa dele. Porque, assim, é muito fácil resolver o problema do próximo, né? Os nossos problemas são dificílimos, do próximo a gente vai lá dar um palpite e resolve. E aí ele falando, né, dos abrigos que tem 5 mil e poucas crianças, e o cadastro de adoção tem 9 mil e poucos pais. A Rosângela deu os números na semana passada, né? Quase o dobro, mais que o dobro de pessoas querendo adotar do que o número de crianças disponíveis para adoção. Porque os abrigos têm muitas crianças, mas nem todas estão disponíveis para adoção. Né? Só algumas, porque tem que... o juizado, isso é um assunto, uma coisa pessoal minha, ele tem aquela coisa de querer sempre reintegrar a criança ao seu núcleo familiar. E com isso a criança vai crescendo. Ela vai crescendo. Chega uma idade que poucas pessoas querem adotar. Crianças maiores, chama-se adoção tardia. Né? Então eu acho que a criança está no abrigo, ela já foi para lá, então ela já teve uma rejeição. Aí ela volta na insistência daquela criança ir para aquela família de novo. Família, né, natural, vamos dizer assim. Não deu certo, volta para o abrigo. Aí a mãe começa a visitar. Ele tem um prazo, mais ou menos, de 6 ou 7 meses para ser destituído de pai e de mãe se ninguém for visitá-lo. Aí, de repente, alguém da família vai, meu neto, meu filho, meu sobrinho, pronto. Começa a contar dali de novo. Aí aquela criança fica no abrigo 4, 5, quando vai dando o 6º mês, outra, sem ninguém da família visitar, vai alguém lá de novo. E o tempo vai passando, aquela criança vai estar lá. Então, para mim, isso é uma lei que tem que mudar. Uma pessoa que deixa uma criança 5, 6 meses, quase 6 meses no abrigo, aí quando sabe que vai perder, ela vai lá visitar para não perder. Que amor é esse, né? Porque a gente, quando ama, a gente não consegue ficar uma noite sem dormir sabendo que o filho está chegando tarde. Né? A nossa filha, foi a primeira vez que vai para a casa de um coleguinha com 5, 6 anos, você dá vontade de você ficar ali na porta vigiando, né? Quando vai para a escola, com 3 anos, meu Deus do céu, né? Que você fica ali, aí a criança chora, você fica na porta. Né? Imagina você deixar no abrigo 4, 5, quase 6 meses. Né? Tá tendo comida, tá tendo roupa, não tá passando frio, tá bom? Não é isso, né, gente? Uma criança precisa de muito mais do que isso. Então, esse desembargador está falando sobre isso, né? Que tem que tentar fazer com que as crianças sejam reintegradas ao seu leito, ao seu núcleo familiar, né? Para evitar essa quebra de laços. Para mim, já houve um ruptura de laços há muito tempo. Né? Há muito tempo. E ele fala também assim, tem muitas crianças em abrigo porque as pessoas escolhem muito.
né? E não é escolher muito, né, gente? Porque o que acontece? Aqui fala dos laços. Laços espirituais e laços corporais. Né? Eu só tenho uma filha, né, que é filha do coração. Mas eu vejo famílias com muitos filhos, e eu sempre observei muito. Desde criança, eu tenho memória, desde que eu era pequenininha. Eu morava no Rio, perto da Fundação Ramon Duarte, na rua da Fundação Ramon Duarte. E minha mãe tinha por hábito levar a gente lá. Fundação Ramon Duarte era um orfanato, como chamava antigamente. Era de 0 a 18 anos. Depois, com a passagem do metrô, ele perdeu muito espaço. E aí ele ficou só para criança de 0 a 12 anos. Aí depois era um horror, porque de 12 anos em diante eles iam para essas instituições que a gente sabe como é que é. Então, até os 12 anos, eram criados muito, era legal. Eram freiras que tomavam conta, como ainda é. Então, ele falava, até me perdi, ele falava disso, ter muitas crianças e poucas pessoas, porque as pessoas escolhem muito. Mas aí vem, como eu estava falando, os laços corporais e os laços de sangue. Que aqui tem uma passagem interessante também, que fala assim: os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Então ele fala de escolha, né? Eu pensava assim, né? Quando aconteceu na minha vida, né, da minha filha chegar, foi uma situação assim, inusitada, chegou de uma forma assim, que eu queria muito, mas eu antes achava que eu tinha necessidade de gerar, né? Mas isso eu vou deixar mais para frente. Então, voltando a falar dos laços de sangue e os laços corporais. Nós, na nossa vida, eu falando das famílias com muitos filhos, eu percebo assim, 4, 5 filhos. Eu vejo que tem mães, tem pais que têm preferência por um ou por outro. Às vezes as pessoas mais que não observam muito não percebem. Mas se a gente for olhar bem, né, isso não digo todas, mas em muitas famílias existe isso. E por que será que isso acontece? Porque os nossos filhos, eles, na maioria das vezes, não só os filhos, os parentes à nossa volta, a gente aprende isso aqui no Evangelho, né, que as nossas maiores dificuldades estão junto à nossa família, mas não só as dificuldades, porque tem aqui as nossas afinidades que vêm junto a nós, até para nos ajudar a superar nossas dificuldades. Eles vêm para quê? Para que a gente possa se unir. Então, numa família, imagina, gente, uma família grande, todos aqueles filhos nossos ali foram nossos amigos de vidas passadas. Foram aquelas pessoas que estavam junto com a gente, dividindo o momento. Não foram. Né? Muitos daqueles filhos ali, né? Às vezes tem poucos filhos, né? Acontece o quê? São pessoas que em vidas passadas nós não tínhamos afinidades e até às vezes sentimentos bem negativos. E vem no seio da nossa família para quê? Para que através do amor a gente consiga romper esses laços de inimizade e fazer com que a gente consiga se formar na grande irmandade, que é o ensinamento de Jesus quer, né? A grande irmandade fraterna. Então, às vezes, eu me perguntava assim, gente, mas como se eu for adotar uma criança, como que eu vou escolher essa criança? Isso muito antes, né? Bem antes de eu ter minha filha. E depois, com o tempo foi passando, né? No meu caso foi diferente, né? Agora eu entrando nele. Eu achava que eu tinha que gerar. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre adorei cuidar de neném. E eu me acompanhava a gravidez de tio, de primo, de vizinho, né? E antes da minha filha chegar, eu já tinha roupa de bebê comprada. Porque eu queria um bebê, eu queria ter meu filho de qualquer jeito. Seja homem, fosse mulher, não tinha problema nenhum de sexo. Mas quando eu e meu companheiro, que já tinha 2 filhos, resolvemos ter a nossa filha, eu não engravidava. E aí vai na médica, faz exames mais simples e tal. E eu frequentava um centro espírita no Rio. E lá, sabe como nas casas espíritas, principalmente as grandes, lá já tem uma casa que talvez tenha já 80, 90 anos, uma casa muito grande em Benfica, tinha a campanha Obra do Berço. E lá tinha as meninas, né, que eram incentivadas a não abortar, enfim. E a senhorinha que tomava conta disso era uma pessoa que certamente eu tive relação em outras vidas, porque eu tinha uma afinidade enorme com ela, e eu conversava muito com ela sobre isso. E ela falou, minha filha, você não pensa em adotar? Eu falei, penso muito, porque inclusive eu fui muitas vezes nesse orfanato que eu falei, e minha mãe tinha vontade de adotar uma criança. Então eu cresci ouvindo a minha mãe falar isso. Só que minha mãe desencarnou com 47 anos, com um derrame. Então ela não teve tempo
Na hora que ela teria mais tempo, talvez, de poder se dedicar a uma outra criança, chegou a hora dela partir. Então, isso na minha vida eu queria, mas eu achava que eu tinha essa necessidade, né, de gerar. Até que um dia, eu já tinha alguns animais de rua, né? Hoje em dia eu tenho 8 cães, só um que não é de rua, né? Eu pegava aqueles estropiados, aquele que ninguém quer, que é aleijado, que é sangrando, cheio de leve, desses que eu pego. Cão bonito todo mundo quer, né? Você tem um filhote de raça, vai ter até briga para ver quem quer. Agora, Vila-Nata tem uns montes aí. Então, são esses que eu gosto. Não tenho mais porque eu não posso ter, mas se eu pudesse, enquanto as pessoas sonham na Mega Sena para ter carrões, casarões, eu queria ganhar para poder montar um abrigo de animais, né? Aí, mas enfim, vamos ver. Enquanto eu não posso, eu cuido de alguns. Então ele me ligou, falou assim, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa na casa de uma vizinha. Eu falei, meu Deus do céu, é mais outro cachorro. Não quero cachorro, chega, já no momento não quero mais. Não, vem aqui. Quando eu cheguei lá, era um bebê. Era um menininho. E eu olhei para aquele menino e falei, o que esse bebê está fazendo aqui? Na casa onde ele estava, que era de uma vizinha da mãe dele. Aí ela falou assim, esse bebê, a mãe dele é moradora de rua. E ela deixou aqui na casa dessa moça, dizendo que ela ia resolver não sei o quê. E a moça falou que se ela não voltasse, ela ia levar o bebê para a delegacia, que ela não ia ficar com ele. Aí eu vendo aquele bebezinho ali, eu olhei para ele, eu peguei ele assim, dentro de mim, falei, meu Deus do céu, eu querendo tanto um filho, essa criança pode ir para o orfanato? Não, não vai. Se tiver aqui, não vai. Eu vou ali com ele. Não, a gente vai pegar ele pra gente. Eu não vai, ele não vai, não. Então aquilo foi... Mas a mãezinha dele voltou e levou ele, né? Tomara que não tive mais notícias. Mas aquilo para mim, aquilo me abriu uma porta que eu desconhecia que eu tinha. E aí eu cheguei depois nesse centro que eu frequentava e falei para essa senhorinha, eu falei, tia Nilda, eu quero um bebê, mas eu quero que seja bebê, porque eu preciso do cheiro do bebê. Eu preciso disso. Mas não importa mais nada, né? Não importa mais nada. Aí ela falou, mas Adriana, e você não vai tentar? Eu falei, não, eu não vou fazer tratamento invasivo, né, que é videolaparoscopia, não vou aguardar mais um pouco. 2 meses depois, toca o telefone, aí ele atende, aí ele fica assim, e eu olhando, vou falar com ela. Foi muito engraçado. Aí ele falou, tia Nilda falou que tem um bebê pra gente. Aí eu falei, como? Tem um bebê pra gente. Porque onde uma outra senhora também desse centro, que era amiga dela, a empregada dela estava esperando um terceiro bebê e queria abortar. E foi pedir dinheiro para abortar. Pediu um espírita dinheiro para abortar, já viu, né? Falou, não, de jeito nenhum, né? Então, aí conseguiu conversar, vamos dar para adoção. Mas eu vou dar meu filho, você não quer matar? Se você quer matar, é melhor você dar. Então, e assim aconteceu, né? Dela ficar com a gestação, eu não tive contato. E fui buscar minha filha na maternidade com 2 dias. Mas foi aos juizados de menores. Fiz adoção legal. Porque isso, gente, é fundamental. A adoção legal. Você tem medo da adoção legal por quê? Porque a mãe biológica pode existir. E na audiência, ela pode chegar e falar assim, não, eu quero minha filha de volta. Porque a criança fica com você uns meses, os papéis vão rolando, a assistente social vai na sua casa, a psicóloga vai na sua casa, né, para ver se vocês estão adaptados à criança. E aí, na audiência final, que a minha filha estava com 9 meses, a gente sabe que um bebê com 9 meses bem tratado é lindo, né, gente? Um bebê 9 meses bem tratado, né, com um brinquinho na orelha, cabelinho muito, toda arrumadinha, cheirosinha. Eu falei, meu Deus do céu, vai querer minha filha de volta, eu fujo com ela, que eu não vou sumir com a minha filha daqui. Porque minha filha, só Deus me tira ela. Eu falava assim, só Deus me tira ela. Mas aí Deus, olha como são as tramas divinas. Quando eu peguei minha filha, a moça foi no hospital para ter a neném. E não conseguiu, hospital público, né? Não conseguiu vaga. Aí me ligaram, perguntando se eu não podia pagar uma cesariana. Eu falei, não, eu não dou dinheiro nenhum. Uma, porque eu não tenho. Você montar um enxoval em 3 meses, foi o prazo que eu tive, 3 meses. Né? Montar tudo, eu não tenho. E mesmo que eu tivesse, eu não quero ter esse tipo de relação. Eu não quero que nenhum tipo de dinheiro seja envolvido nisso. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Aí, né, uma conhecida trabalha no hospital que essa moça tinha ido. Trabalha 1 vez por semana. Eu não sabia nem setor qual ela trabalhava. Aí consegui falar com ela. E ela trabalha no setor de obstetrícia e era plantão dela naquele dia.
Falei, tramas divinas, né, gente? Aí liguei, levaram ela para lá. Aí na hora do parto, essa moça entrou com o celular e lá de dentro foi com ele ligado. Então minha filha chorava de um lado e eu chorava do outro, né? Porque ela estava nascendo e eu estava só ouvindo. Mas eu fui ao hospital para vê-la. Aí foram os 2 dias mais difíceis da minha vida. Porque se o hospital sabe que tem uma criança para adoção, ele vai encaminhar logo para o juizado. Embora eu já tivesse ido no juizado, mas ele encaminha para lá e vai para a fila de adoção. Mas a minha, onde eu morava, tem a chamada adoção direcionada. Lá é permitido isso. Aí ela nasceu no dia 11, dia 13 eu já estava às 9h pouca da manhã lá no hospital para poder pegar minha filha, como eu peguei. E aí todo o trâmite foi muito engraçado, porque lá no fórum onde eu ia, você tem que passar pelo processo de assistente social, psicólogo, tudo isso, né? Aí quando eu fui na psicóloga, eu frequentava um centro lá no Rio, né? A psicóloga de lá dessa vara era minha colega lá desse centro e eu não sabia. Quando eu cheguei lá, que eu vi que era ela olhou para mim, ela só bateu o carimbo, ela já sabia de tudo. Ela acompanhava toda a minha agonia nesses 3 meses lá no centro. Quando ela olhou para mim, falou, Adriana, é você, Adriana? Eu falei, sou. Ela riu e carimbou. A assistente social, quando foi na minha casa, o sonho dela era ter abrigo de animais. Eu tinha uns 3 cães e acho que uns 8 gatos. Tudo arrumadinho, tudo. Aí ela ficou doida com os meus bichos. Então, assim, Deus, ele faz as coisas caminharem. O padrinho da minha filha, padrinho de conselho, ele fala assim, quando a gente entra no fluxo, tudo acontece. Ele é espírita também. E foi verdade, nesse caso foi. Né? Tudo aconteceu. A partir do momento que a gente resolveu, né, tudo aconteceu, tudo caminhou. E aí, para finalizar, né, que eu todo mês eu ia ao fórum. Eu falei, eu tenho tempo, mas eu quero ver como é que está o andamento desse processo. Porque a mãe biológica, ela tinha que ir sempre lá. Ela podia chegar uma hora e falar, não quero mais doar. Então, toda vez eu ia lá. E ela nasceu em março. E quando foi em agosto, eu estive lá. Aí foi muito engraçado. Quando eu entrei lá, veio a assistente social com a psicóloga. Eu falei, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, meu Deus do céu. A mulher desistiu, eu vou fugir com a minha filha. Eu vou sumir do mapa. Ninguém vai nem se lembrar de mim. Naquele dia, uns dias antes, a mãe biológica tinha ido lá. E ela não estava num dia feliz, e ela falou assim, justamente para a psicóloga e para a assistente social, eu estou de saco cheio disso, não vejo a hora disso acabar, porque eu não quero essa criança mesmo. E o juiz estava na casa. E elas viraram e falaram assim, olha, já que você não quer, você quer falar com o juiz logo, imediatamente? Falaram, quanto mais cedo, melhor. E ela foi, mesmo eu não estando, ela foi. E ela abriu mão da criança. Então, mesmo que não ficasse comigo, com ela não ficaria mais, porque ela já havia sido destituído o pátrio poder. Então, o meu pânico maior acabou, porque no dia da audiência ela não ia estar. Como estava só eu, e a audiência foi no dia do aniversário do meu marido. Então, tudo, eu falei, meu Deus do céu, tudo acontece. Então, para a gente foi fácil nesse sentido, né? Mas por que eu falo da adoção tem que ser legalizada, apesar do medo dessa mãe poder voltar atrás, como até aconteceu numa novela agora, né? Se alguém assistiu a novela das 6, que a mãe biológica voltou atrás. Mas normalmente, quando a mãe biológica volta atrás, não é bem assim como aconteceu na novela que acontece, não. Ela não volta imediatamente para aquela mãe biológica. Porque hoje em dia, o que se entende? Uma mãe biológica que fica tanto tempo afastada de um filho, que amor é esse que ela diz sentir? Ela já vai tirar aquela criança no ambiente de uma família onde ela já está adaptada, né? Não digo financeiramente não, mas é onde ela é acolhida realmente como filho, para ir para uma mãe, é uma pessoa estranha, num ambiente estranho, que já chegou ali de uma forma que a gente pode não ser bem recebida. Há um acompanhamento. Inclusive, lá na vara onde eu estava, tinha um senhor que estava chorando muito porque ele conseguiu definitivamente a guarda da filha dele, porque a mãe biológica pediu de volta. Mas a minha estava com ele já há 3 anos. Não sei por causa de que esse processo demorou demais. Não sei por quê, qual motivo. E ele não queria, claro. Mas o juiz imediatamente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que essa mãe biológica comece a visitar essa criança, até porque você não vai tirar uma criança que está há 3 anos com uma família e botar num lugar estranho, para ela começar a criar laços com aquela criança. E a mãe biológica ia? Não ia. Porque tinha que se deslocar para ver a criança, enfim, não foi.
E ele, o juiz, deixou com ele a criança. E de uma vez definitiva a adoção, né, bateu o martelo, é irreversível. Aí eu digo, só Deus tira. Ao passo que você faz uma adoção ilegal, o que pode acontecer? Você pega aquele negocinho do pezinho e tal, vai no juiz, no cartório, às vezes, consegue e registra como seu filho. Quem garante que aquela mãe não vai dizer que você roubou o filho dela? Aconteceu isso com a minha prima. Com a diferença que ela fez legalizada. Ela mora em Ponta Grossa, ela tinha perdido uma gravidez e estava na fila de adoção. E quando chegou, nasceu um menininho, e ela falou, Verônica, vem aqui buscar o menininho. Ela foi com o marido toda feliz buscar o João Pedro. Levou para casa, né, feliz da vida, apaixonada pelo filho dela. E aí, passou uns 2 dias, bateu polícia na casa dela com o que seria o pai da criança, dizendo que ela tinha pego a criança. E ela falou, não peguei. É um absurdo isso. E aí, como ela estava fazendo legalmente, quer dizer, se ela não tivesse feito de forma ilegal, ela seria presa. Subtração de menor, teria sequestrado a criança. Mas como ela fez legalmente, ela tinha dado um amparo legal e dizendo realmente que ela não pegou a criança. Mas ela teve que devolver a criança para o pai. A mãe não queria, mas o pai quis. Aí ela logo entrou em depressão. Mas o meu primo, né, menos coração, mais duro, ele falou assim, eu quero meu filho de volta. E eu não vou agir emocionalmente, eu vou agir racionalmente. E ele viu onde a criança ficava. Imagina Ponta Grossa, ele nasceu no inverno, gente, Ponta Grossa e Paraná. Você imagina Paraná no frio. Ponta Grossa, uma casa sem calefação, sem aquecimento, uma casa simples. E aí ele começou a ter contato com essa família. E o pai da criança começou a querer dinheiro para devolver o João para ele. Só que ele é esperto. Ele começou a gravar ligações com autorização judicial. E começou a monitorar a criança. E ele conseguiu a ajuda de uma pessoa que morava perto, que fotografou a criança num paninho no chão, numa noite de inverno no Paraná. Aí, com isso, ele conseguiu pegar a criança de volta. E quando eles foram examinar o João, ele tinha uns 15 dias, 16 dias, eu vi a foto dele, o bichinho estava magricelo. Os testículos dele eram em carne viva, de tanta assadura. Que minha prima levou ele pediatra, fotografou, levou para o pediatra, aí conseguiu no juizado. Eles têm um conhecimento lá no sul, no Paraná. Aí eles conseguiram uma oitiva com o juiz, falaram, o senhor mandou devolver o meu filho, olha como ele está agora. E aí mostraram tudo, e ela ficou, aí o João ficou definitivamente sendo filho dela, né? Então, mas aí voltando a falar dos laços, né? Então eu não tive essa coisa de escolher filhos, como a Rosângela também não, né, Rosângela? Ele veio, é esse. Mas nós tivemos uma amiga, temos a Aline, né, que queria uma criança maior. Ela sentia que queria uma criança maior, e um menino. E uma vez ela me falou assim, já estava habilitada para adoção, tanto ela quanto o marido, e ela falava assim, Adriana, eu me sinto culpada, porque eu chego nos abrigos, aí eu vejo 5, 6 meninos disponíveis para adoção, mas eu olho para eles e eu não tenho vontade de pegá-los. Ela se sentia culpada. E eu falava, Aline, você não sentiu porque você não reencontrou o seu filho. Quando você reencontrar o seu filho, você vai sentir que é o seu filho. Não adianta você pegar uma criança, né, e levar para sua casa, porque eu quero um filho. Não é assim. Não vai dar certo. O que ela fez? Começou a pesquisar abrigos pela internet, abrigos do Brasil. Ela falou que um dia estava em casa, aí foi lá no Ceará, né, no site, no abrigo no Ceará, aí viu uma criança, um menino, ele tinha 5 anos, ia prestes a fazer 6. Ela falou, quando olhou aquela criança, ela falou, olhou, falou assim, Guilherme, era o marido, olha o nosso filho aqui. Que ele olhou para a criança, falou assim, onde é que ele está? Está no Ceará. Os dois pegaram licença do trabalho, no dia seguinte pegaram o avião e foram para o Ceará. E trouxeram eles para cá. Quer dizer, elas viram pela foto. Chegou lá, falou, Adriana, era o nosso filho que estava lá. Era o nosso filho. Quer dizer, e quando é casal, é uma coisa importante, é que tanto ela quanto o Guilherme, o marido, no que eles olharam a foto, eles sentiram, né, que era o filho deles que estava lá. E foram, em um mês mais ou menos, né, Rosângela? Mais ou menos, eles trouxeram o filho deles para cá. E ela é advogada, então ajudou, porque ela sabia os trâmites que tinha que seguir, tudo isso, porque tem os trâmites legais, né?
Mas assim, então, gente, a hora que a gente começa a conviver com isso, a gente vê que as coisas todas se encaixam. Então, casos de adoções que deram certo. Agora tem casos que não dão certo, né? E por que não dão certo? Porque para algumas pessoas, a gente vê muito na televisão falar, eu não costumo participar de campanhas, porque acho que campanha é muito complicado. Você faz aquilo que o seu coração manda. E a adoção meio que virou moda. Toda hora você vê artista adotou, Daniela Mercury adotou, fulano adotou, agora Ivete Sangalo quer adotar e pau. E tem gente que acha que é moda. Ah, eu vou adotar porque é bonito adotar. Não dá certo. Uma vez eu tenho uma conhecida que falou assim para mim, me diz uma coisa, já que você tem experiência nesse assunto. Estou pensando em adotar uma criança. Ah, que bom, está querendo aumentar a família, você e seu marido estão pensando em ter outros filhos. Não, não é bem por isso não. Eu falei, por quê? Porque a minha filha, tinha 8 para 9 anos, fica muito só. Estou pensando em adotar uma criança para fazer companhia para ela. Falei, caraca, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Até porque, imagina se ela adota uma criança e essa criança não se dá com a filha dela. Já imaginou? Quanto essa criança não ia ser hostilizada? E aí eu ficava batendo nessa tecla com ela. E não sei, não faça. Se o seu coração diz, não faz, estou na dúvida, não faça. Né? Aí, voltando a falar desse desembargador, as pessoas escolhem muito, ele falava, porque se você quer mesmo ajudar uma criança, você tem que chegar e pegar qualquer um e levar para sua casa como um filho. Quase que eu perguntei, por que você não pegou? Né? Porque estava na televisão, não tinha como falar, mas dá vontade de falar isso. Por que o senhor não pegou? Né? Porque é fácil falar que as pessoas não pegam se ele não pega. Porque a adoção não é isso, gente. Ela, para dar certo, assim, você tem que querer muito ser pai e ser mãe. Né? Porque o que acontece? Meu marido tem 2 filhos biológicos dele. A gente não tem muitos problemas. O outro agora não. Mas nessa fase de adolescente, foi bem conturbado. Bem conturbado. E era filho biológico. Quem garante que um filho biológico seu não vai dar problema? Se fosse assim, Suzane von Richthofen não tinha, né, planejado o assassinato dos pais. Né? Então, as afinidades, elas existem. E os problemas também. Não é porque é seu filho biológico que ele não vai te dar problema, que ele vai ter saúde. Né? Porque a gente ouve muito. É muito engraçado que a gente ouve assim, quando você participa das pessoas, da sua decisão de adotar uma criança. Se vier com defeito. Defeito, a gente ouve isso. E se vier com uma doença, não sei o quê. E se vier... Eu falei, gente, quem é que garante que um filho seu da barriga não vai ter uma doença genética? Não vai ter uma doença grave, não vai ter um problema mental. Já fez os exames? Gente, a pessoa está grávida, a gente faz os exames, mas são limitados. Eu sei que síndrome de Down não tem, porque fez aquela, né, de distância, esqueci o nome que dá. Mas, enfim, sabia que a minha filha não teria síndrome de Down. Sabia que fisicamente ela tinha os 5 dedinhos, era perfeita. Mas o que tiver designado para ser o meu filho, o espírito que vai ser o meu filho, ele vai ser de qualquer jeito, seja da minha barriga ou não seja. Não vai ser que vai vir da minha... Como diz no livro, diz, né, ali o Kardec falando, não vai ser o meu corpo que vai gerar um corpo perfeito. Porque se aquele espírito vier num corpo com problema, eu tenho alguma ligação com esse problema. Se ele vier com um problema mental, em algum momento das minhas outras vidas, eu tive participação desse problema mental. Porque nada é por um acaso. Eu não posso ter uma criança perto de mim, ter meu filho, sem problemas. Qual de nós aqui, né? Qual de vocês aqui que tem filhos e não teve uma dor de cabeça com o filho? Eu acho que não existe. Eu não conheço um pai e mãe que não tenha arrancado um dia seus cabelos por causa de um filho rebelde, um filho mal criado, passageiro ou não. Né? Tem uns que a gente sabe que é fase, tem uns que essa fase não acaba nunca. Mas, enfim, então eu acho que isso tem que ser muito bem pensado. Né? Então, a coisa da adoção, nesse sentido, pela prática que nós temos, por tudo que o livro diz, se a gente entender de nós, né, que o que é do espírito é do espírito, o que é da carne é da carne, não há por que temer. Não há por que você temer. Né? E a hora que a gente... É engraçado, porque na hora que acontece na nossa vida, né, eu já não quis mais fazer exame nenhum de videolaparoscopia, voltei a tomar anticoncepcional. Nem as pessoas falam, depois que você adota, você quer logo a pessoa engravidar. Foi quando minha prima, logo quando ela conseguiu pegar o filho dela de volta, ela engravidou.
né? Mas eu não queria mais. Eu não queria. A minha filha tinha chegado. E eu sabia que ia ser só uma filha. A hora que ela chegou, eu sabia que ia ser só ela. Então não tem por que eu ficar fazendo exame invasivo, não quero mais. Então você tem uma certeza tão grande que, assim, e a sua postura, eu acho que perante as pessoas, faz com que alguém, até que se for comentar, não comente nem na sua frente. Porque, no mínimo, a gente vai ser indelicado com a pessoa. Né? E assim, e a gente meio que quem convive, né, no caso, a gente até fala com a Rosângela, Dudu parece contigo, né, Rosângela? Eu não sou tão linda como ele. Mas assim, não é pela coisa só da fisicamente, né? É pelo jeito, né? É simbiose, é osmose, né? Eu sei que a coisa vai se integrando, sabe? E quem olha assim, né? No meu caso, assim, minha filha dizem, né, que ela parece comigo, né? Então, se eu não falar, as pessoas não vão nem saber, né? E tem um outro detalhe que é importante, tem que entrar no outro tema, não vai dar tempo. Um detalhe que é importante é que, assim, e falar para a criança a verdade. Né? As pessoas me falam assim, você vai contar a verdade? Eu falei, mas eu já conto a verdade para ela. Quando o bebê, eu adoro o bebezinho, botar ele aqui para dormir, né? Adoro deitar com o bebezinho, até hoje. Então, o bebezinho, deixa comigo que eu tomo conta. E aí eu falava para ela, minha filha amada, minha filha do coração. Mas você vai criando que é filha do coração. Mas quando eu chego com 4, 5 anos, ela pergunta assim, mãe, o que é filho do coração? Eu falei, caraca, o que é filho do coração? Eu falei, agora, é muito difícil, gente. Eu acho que a parte mais difícil é você contar para aquela pessoa que você ama que não é da sua barriga, porque você não sabe como ela vai reagir, o que ela vai sentir. Você pode causar uma dor, uma frustração. E a gente não quer, né? A gente quer sempre proteger nossos filhos. Mas eu tinha que contar. Contei, mas aí na época ela foi a psicóloga, e a psicóloga até me ajudou muito a contar. E eu expliquei para ela, né, o que é filho do coração. Mas assim, na hora não teve problema nenhum. Só um dia depois, um tempo depois, que ela era muito arteira, mas muito arteira. Vivia, já tinha 2 anos, tinha arrebentado aqui, com 3 tinha arrebentado aqui, vivia se tabacando, era triste, muito levado. E aí eu fui fazer uma repreenda, porque ela estava em pé em cima do banco da bicicleta, quase se tabacando de novo. Aí eu fui brigar com ela. Aí ela falou assim, você não pode brigar comigo porque você não é minha mãe da barriga. Eu falei, caraca, e agora? Tem que pensar rápido, né? Eu falei, eu não sou sua mãe da barriga. Você tem razão. Nisso você tem razão. Só nisso. Agora eu sou a mãe que te ama, que te cuida, que leva você no médico, que leva você na escola, que te dá banho, que sempre cuidou de você. Então, se eu faço isso por você, eu posso brigar sim porque eu te amo. E se eu estou brigando é porque eu te amo. E você desce essa bicicleta, senão você vai apanhar. Era assim. E assim, esses confrontos existem. Mas por que foi importante falar a verdade? Porque hoje, ela está com 13 anos, eu sempre falo para ela, eu quero que você sempre me fale a verdade, porque eu nunca te escondi nada. Eu sei que nessa fase tem as omissões, que fala com a coleguinha, não fala com você, né? Aquelas coisas de uma coisa, um cochichinho, né? As relações que tem, que se afastam um pouco da gente. Mas eu acho engraçado essa relação de confiança que ela tem comigo, né? Das coisas da própria pré-adolescência que ela vem falando, porque eu deixei isso muito claro na vida dela. Eu podia ter, agora mais velha eu consigo falar melhor. Eu podia ter mentido para você sobre a sua origem. Você não quer saber. Não por mim. Mas uma hora a vida ia dar um jeito de contar, né? Porque a vida conta, né? Não adianta, o que tem que saber aparece. Mas eu preferi não omitir isso de você. Porque a sua verdade, a sua história, a sua origem não é a minha, é a sua. Você tem que saber das suas coisas. Pode não saber tudo, de onde veio, a história toda. Porque ainda não sabe, também não me perguntou. O dia que me perguntar, né? Aí vai saber. Se tiver curiosidade, se não tiver também, não vou. Eu também não faço questão de ficar falando nesse assunto. Então é importante que a gente fale a verdade, né? Para a gente poder botar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque senão alguém vai falar. Eu tenho um primo, hoje ele é quase da minha idade, que ele foi adotado também. Ele tinha 6 meses. E nunca contaram para ele. E o pai e a mãe viviam em pânico. Porque a minha família era muito grande, o pessoal bebia pra caramba nas festas, e às vezes brigavam, e quando começavam aquelas brigas de pessoa que bebe um pouco, logo tiravam o Edinho dali. Vambora, vambora, vambora. O medo de alguém contar para Edinho que ele era adotado. Como é que alguém pode viver assim a vida inteira, gente? Com medo de uma verdade aparecer. Né? Então eu acho que as pessoas têm que falar.
né? Como no caso da Rosângela, assim, o Dudu era maiorzinho, dessa nossa amiga também já doutor com 5 para 6 anos, então foi mais fácil, né? Eles já sabiam disso. Mas um bebê você tem que falar, né? É a origem dele, é a história dele, né? Então esse assunto, gente, ele vai embora, né? E aí, finalizando, aqui já são 10 para as 7, falando um pouquinho da família com os animais, que também é a minha família, né? Por que está muito em evidência isso? Quem tem Facebook, né? Toda hora aparece animal abandonado, animal maltratado, animal não sei o quê, chove isso. E graças a Deus, está tendo muita campanha de resgate de animais, muitos animais são salvos também. Mas estou falando isso não é porque eu tenho muitos animais, não, gente. É porque no próprio livro já está falando, não no livro dos Espíritos, que fala que o animal era apenas um princípio vital. Mas o livro foi escrito em 1857. E o próprio livro diz, vocês ainda não têm capacidade de certo entendimento. Isso, quase 160 anos atrás. Hoje já é diferente. Não vai ser lançado outro evangelho em outro livro dos Espíritos, né? Mas já está sendo lançado vários outros livros que complementam a codificação. E é importante que a gente leia, como outros virão. Os animais, eles têm alma. E eles estão para nós como os anjos estão para a gente. Eles veem a gente como nós fôssemos os anjos deles, os deuses deles. E eles estão aqui para quê? Para ajudar a nós, humanos, a nos elevarmos. Eles não estão aqui só de enfeite, não. Porque é bonitinho, é fofinho, é gostosinho. Não, não é. Porque uma casa que tem animal e tem criança, você consegue educar uma criança com valores de respeito, de amor, junto a um animal. Eu vejo crianças, né, eu trabalho em escola, então eu vejo crianças, eu até ri esses dias, que esses dias estava lá na escola, aí tem 2 alunos de 7 anos, me dá aqui, me dá meu grilo, eu quero meu grilo. Eu falei, que grilo é esse? Aí, o que foi? A tia é que ele trouxe um grilo para botar dentro da garrafa. Mas o grilo está vivo? Está vivo. Deixa eu ver, eles sabem que eu pego tudo quanto é bicho na escola. É uma escola aqui de Taucaia, então já aparece sapo, aparece uma opção de coisas, logo me chamam para eu pegar e botar os bichinhos, porque eu não mato nada. Aí eu peguei o grilo, eram vários grilos, mas só um estava vivo. Aí peguei o grilinho pequenininho, você vê, eu vou soltar o grilo. Aí eu paro a aula que eu estou dando para falar dos animais, do respeito. E você percebe que algumas crianças, assim, elas já começam a mudar um pouco isso. Porque a hora que uma criança tem respeito e amor por um animal, né, ela começa a se despertar nela uma coisa que ela não tem dentro de casa às vezes, que é isso, que é o respeito, que é o amor. Então, assim, as pessoas vêm na rua maltratando o animal, criança batendo em bicho. Então, assim, a minha filha chegou em casa com 2 dias, eu botei ela no bercinho, fui no banheiro. Quando eu voltei, a gata já estava dentro do berço dela. Falei, meu Deus do céu, não pode, por mais que eu me bicho, não pode. Fui lá, tirei a gata. Minha filha tem 13, a gata tem 14 anos, até hoje a gata dorme com ela. Porque a gata rasgava um mosquiteiro para ficar perto dela. Isso porque dizem que gato não tem amor aos bichos, né, gente? Ela rasgava o mosquiteiro, é merreca o nome dessa gata. Eu peguei desse tamaninho, quase morta também. E a merreca ficava lá, no travesseiro. Eu tirava, né? E minha filha, depois, com 3 meses, eu percebi que ela tinha rinite, depois teve bronquite, como eu tenho. E é criada com bicho, gente. Com cão e com gato, não tem bronquite, não desencadeia nada, tratou com homeopatia desde pequenininha, não tem mais nada. Mas, assim, com certeza, se ela tinha alguma tendência a maus tratos com animais, não tem. E isso desperta nela compaixão pela vida. Porque eu acho que uma pessoa que a gente vê cada barbaridade no Face, que eu não vejo não, eu vou passando direto, né? Para aquelas fotos, aqueles bichos maltratados que fazem, eu já passo direto, não consigo ver. Mas, gente, se alguém maltrata um animal dessa forma, com essa crueldade, pode fazer com o ser humano, né? Porque é indefeso. Um cão e um gato não é um animal indefeso. Quando eu vejo maltratando um gatinho, um cão, eu falei, vai fazer isso com um pitbull, né? Pega um pitbull desse brabo e vai fazer o que você fez com ele. Não faz, é covarde. Entra a covardia. Então, eu acho que, assim, uma família, que se você conseguir ter, claro que não precisa ter tantos bichos quanto eu tenho, né? Mas se você puder ter condições, porque, assim, o animal, ele também é responsabilidade sua, né? E eu já mudei de casa por causa de bicho, né? Eu moro na Morada das Águias, eu não saio de lá porque aqui para fora eu não vou achar um terreno do tamanho que eu tenho para ficar meus 8 cães. Eles são livres, eles não deixam, eu tenho espaço grande para eles, né? Então,
Não vive assim, não somos ricos, não é? A gente vive como qualquer pessoa, mas eles têm as condições que eles precisam ter. O veterinário quando precisa ter, uma medicação quando tem que ter, mas o mais de tudo é o carinho que eles têm. Eu perdi uma cachorra agora em junho, ela ia fazer 16 anos, e assim, ela olhava para mim e pedia, me ajuda pelo amor de Deus. Né? Eu já tinha levado, mas na manhã que ela amanheceu pior, foi até um feriado ainda bem, porque eu trabalho de manhã, mas quando eu acordei, que eu abri a porta de casa, ela já entrou e começou a latir para mim, e ela não era disso, e eu falei, ela não está bem. E dali eu já levei ela para o veterinário, mas ele confia em você. Né? Então você tem que ter responsabilidade com ele, que muita gente abandona. Chega a férias, o que eu vou fazer? Vou viajar e meu bichinho. Né? Larga. Lá em casa a gente só viaja no máximo assim 3, 4 dias. Isso para ter alguém lá para poder botar comida, poder cuidar, e quando eles estão bem. Né? Porque senão vai fazer o quê? Vai jogar fora? Gente, é uma vida. É uma vida de Deus. Né? Deus colocou os animais aqui. E nós temos que respeitá-los. Né? Vai chegar um dia em que todos nós vamos deixar de ser carnívoros, né? Porque infelizmente a maioria ainda come carne. Mas enquanto a gente só se alimenta, né, até chega a mensagem do plano espiritual, matar para comer sem crueldade, isso ainda, entre aspas, é permitido. Agora, por prazer, gente, por prazer, nem barata a gente mata. A gente vai matar porque o bicho que contamina a gente não pode deixar. Né? Uma vez apareceu uns ratinhos lá em casa, foi muito engraçado. Eu tenho uma máquina de lavar em cima, né? Tem o telhado e tem cães e gatos. Então eu jamais imaginei na minha vida que fosse aparecer errado na minha casa. E o passarinho sempre fazia ninho ali em cima. O passarinho é um gambá. Aí estou vendo cair uns gravetos em cima da máquina. Ou o gambá, o passarinho está aí. Eu sozinha em casa. Falei, vou lá ver o que é. Aí peguei a escada, botei. Quando eu olhei, era rato. Eu falei, meu Deus, é rato. Eu não tenho nojo de rato. Eu já tive hamster. Então eu não tenho nojo de rato. Mas eu sei que eu não posso ter rato porque ele transmite doença. Aí o que eu vou fazer? Aí peguei a mangueira, estiquei, liguei a bomba, joguei lá. Aí caiu a ratazama e foi embora. Os ratinhos, tudo caiu no chão. Falei, e agora? Como é que eu não mato? Eu não mato nem barata, gente. O que eu vou fazer com esse bicho aqui? Só que eu moro atrás, tem uma mata grande, né? Falei, bom, vou entregar para Deus. Aí botei eles na pá, joguei para a natureza. Eu sei que lá eles foram mortos, porque às vezes aparece cobra, aparece aqueles lagartos, né? Mas eu chegar e matar, eu não consigo. Não consigo. Então, assim, eu sei que cada caso é um caso. Não critico quem mate, porque são animais nocivos realmente, mas eu não consigo. Então, gente, a nossa exposição hoje foi um pouquinho sobre isso. O tema é grande, tanto um quanto o outro. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho a todos vocês. E depois, qualquer dúvida, qualquer coisa, tanto eu quanto a Rosângela, a gente está aqui na casa, que ela falou semana passada sobre o mesmo tema. Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Então é isso, gente. Uma boa noite.